quando ele entrou na sala do presidente Temer, ele ainda não tinha me dito, eu imagino que ele já tivesse uma decisão tomada. Agora, quando você estava lá na Petrobras, você estava num momento bem crítico, que era o pós-Lava Jato, tentando recuperar, era a época ainda do Michel Temer, né? Sim. Como presidente, e foi quando tivemos aquela primeira grande, pelo menos que a gente lembra, a primeira grande greve de caminhoneiros, véspera de eleição, né? Porque foi no ano de eleição, 2018. Greve de caminhoneiros, junho de 2018, maio, junho de 2018, fim de maio, começo de junho de 2018. Muito tenso, muito difícil de lidar, porque você tinha ali um questionamento emburido na greve dos caminhoneiros da política de preço de reajuste diário da Petrobras, que era uma política defendida por toda a diretoria, aprovada em diretoria, implementada na diretoria, e um momento de questionamento daquilo ali misturado com razões políticas, políticas de frete, enfim. Foi um período bastante tenso e muito difícil você ver o país parando devagarinho, assim. Eu me lembro de acordar no final de semana de algum feriado e não ter gasolina nos postos. E falar assim, e agora? O que a gente faz, né? E aí, o que vocês fizeram? A gestão de crise ali foi uma gestão de crise muito partilhada com o governo federal. Então, assim, a Petrobras, no que coube à companhia, tomou decisões muito corajosas ali. Por exemplo, a gente tinha uma política de reajuste diário que, no momento, no diesel, a companhia aprovou mudar aquilo ali e estabelecer um subsídio, um subsídio claro, para que a gente destravasse um pouco das negociações e você pudesse conversar com as lideranças de caminhoneiros, enfim. Então, a empresa tomou decisões muito corajosas ali, inclusive naquele período. Num determinado momento, o Pedro Parente decidiu que ele não ficaria na liderança da empresa. E quem assumiu foi o Ivan Monteiro, que era CFO à época, e se tornou CEO. E eu fiz essa transição também ali dentro, né? Como é que eu pude ajudar ali na transição? Porque o nome dele passou a ser rejeitado, do Pedro, foi isso? Ele saiu? O Pedro tomou uma decisão dele. Ele foi a Brasília, teve uma conversa com o então presidente Michel Temer, e ele decidiu que estava na hora dele sair. E o que ele me diz, e eu acredito quando ele fala isso, é que assim, se ele tivesse permanecido na companhia, ele teria feito mais mal para a companhia do que a saída dele. Porque ele saiu, a política de preços deixou de ter um reajuste diário, mas toda a estrutura de governança e todo o time de liderança que estavam ali continuaram. Então, de uma maneira ou de outra, a trajetória de recuperação da companhia, a visão de como que a Petrobras deveria, por exemplo, investir, em que setores ela deveria investir, qual era o papel dela na sociedade, ela continuou e ela é perene, ela ficou perene depois do Pedro. Então, ele coloca isso dessa forma e acho que foi uma decisão muito, muito corajosa dele ali. Agora, você participar desse tipo de momento e, assim, você anunciar que o presidente da Petrobras está saindo, foi uma decisão anunciada com o mercado ainda aberto. Como que você fala com todos os coleguinhas que estão te ligando? Como é que a gente decidiu soltar um fato relevante e também a carta que ele havia entregue ao então presidente Michel Temer. Então, eu me lembro que o primeiro comunicado que saiu ao mercado saiu sem a carta. E saiu um fato relevante seco. A ideia e a estratégia que a gente tinha desenhado era que você teria o fato relevante e a carta juntas, porque a carta explicava a decisão dele. E ali a gente teve um erro, saiu só o fato relevante, depois a gente teve que republicar, eu não me lembro, ou publicar a carta logo em seguida. E mas, daí enfim, já começa um monte de teoria de conspiração. Um monte de teorias. Um monte de teorias. Caramba, e quando ele te contou, você ficou surpresa? Fiquei, porque é sempre um momento de muito... É sempre um momento que você fala assim, qual que é o meu papel aqui, como profissional de comunicação? O que eu digo? O que eu falo? E foi uma decisão que eu acho que ele veio amadurecendo aos poucos. E ele me falou no voo para Brasília, e me falou, olha, eu vou conversar com o presidente, eu talvez decida sair do cargo. Falei, bem,
Então tá. Escrevi com ele, revisei, trabalhei no que seria a carta. E quando ele entrou na sala do presidente Temer, ele ainda não tinha me dito, eu imagino que ele já tivesse uma decisão tomada, mas ele ainda não tinha me dito nada. E quando ele saiu, aí sim, eu, Ivan Monteiro, que era o CFO à época, e ele, obviamente, que sabia da decisão, fomos comunicados, operacionalizem o anúncio. Nossa, e aí só você sabe essa informação, deve ser louco, né? É um momento de muita... A palavra não é responsabilidade, é você dizer assim, o que me cabe aqui, né? Assim, como que eu posso... E eu acho que nessa hora tem uma visão de como é que eu conduzo isso daqui dentro das habilidades que eu tenho para que você tenha o mínimo de ruído possível para uma empresa com o valor e o impacto que a Petrobras tem no mercado, né? Então, talvez essa tenha sido uma das decisões mais complicadas das quais eu participei, ou um dos momentos mais delicados do meu trabalho desde então. Os tombos que eu levo. Um oferecimento Pague Menos.